Fala galerinha, aqui é o professor Jefferson de novo, trazendo mais um conteúdo de revisão para o sétimo ano, você que vai fazer prova. A expansão marítima europeia é um conteúdo muito importante, muito interessante para você agora no ensino fundamental e será lá na frente no eventual Enem, então é muito importante vocês entenderem bem esse conteúdo, certo? Gente, a expansão marítima europeia é um evento que vai acontecer, o próprio nome já sugere, na Europa, mas não é o primeiro do mundo, ok? Nós temos já informações de que navegadores da China, navegadores árabes, já tinham feito grandes expedições ali pelo Oceano Índico e pelo Oceano Pacífico, bem antes que os europeus. Tá? Nós temos inclusive registros de cartografia chineses do início do século XV, em que um navegador chinês teria chegado aqui no Brasil. Então, será que foram os chineses que descobriram o Brasil? Mas enfim, essa é outra discussão. Vamos aqui para o nosso tema. Gente, a expansão marítima europeia ela acontece num contexto da Idade Moderna, mas ela é muito influenciada por elementos anteriores, certo? Tanto medievais quanto antigos, principalmente no seu imaginário, tá? Que imaginário era esse? Principalmente associado ao que eles chamavam de Mar Tenebroso, que é o que nós chamamos de Oceano Atlântico. Esse mar tenebroso seria povoado por monstros marinhos, o Kraken, que era uma espécie de lula gigante que engolia as embarcações, cobras que cuspiam fogo, sereias. E da onde que vinham essas ideias, essa imaginação, a crença na existência desses animais? É porque eles realmente existiam? Não necessariamente, mas principalmente de relatos antigos e medievais que chegaram aos navegadores modernos. Entre eles nós temos São Brandão, do século VI, Marco Polo, uma viagem muito famosa, né, até a China no século XIII, e temos a Ilíada de Homero, uma das histórias gregas mais famosas, onde está lá retratado, por exemplo, a sereia, e essa história data aí, escrita pelo menos do século V a.C. Então essas histórias que narravam essas criaturas fantásticas e mitológicas, elas chegaram até os navegadores na Idade Moderna e enchiam eles de medo, né? Muitos deles não queriam navegar por conta desse imaginário, por conta de acreditarem que além dos monstros marinhos havia um abismo no mar. E esse abismo no mar não é necessariamente que eles acreditavam na Terra plana, tá certo? Nós já discutimos em outras aulas, em sala de aula, que o conhecimento sobre a esfericidade da Terra na Europa vem no mínimo do século V a.C., quando os gregos já atestavam que a Terra era esférica. Esse negócio de Terra plana só existe em 2020, 2021, tá certo? No YouTube. Mas tanto gregos antigos quanto durante a Idade Média, gente, ninguém na Idade Média dizia que a Terra era plana, tá certo? Então, mas havia esse imaginário. Assim como tem gente hoje que imagina tanta coisa, né? Naquela época existiam pessoas que imaginavam, que acreditavam que havia um abismo no mar, certo? E tudo isso gerava um grande medo, um grande receio entre os europeus de navegarem esse mar desconhecido que era o mar tenebroso, o Oceano Atlântico. Tá? Mas o que, que vai fazer os europeus vencerem esse medo e iniciarem o processo da expansão marítima? Existem razões econômicas, existem razões políticas, existem razões religiosas. As razões econômicas, nós vamos falar das especiarias e o comércio das especiarias. Né? Esse comércio das especiarias, ele existe antes da expansão marítima, tá certo? Ele vem lá da Idade Média, era feito por rotas terrestres ou pelo mar Mediterrâneo. Entre elas as principais rotas, né? A Rota da Seda, que é uma rota milenar, que ligava a China até Roma e a Paris, a rota do Mediterrâneo, né, pelo mar Mediterrâneo, e uma rota por Constantinopla, que Constantinopla era a porta da Europa, ou a porta do Oriente, e essas rotas foram fechadas em grande parte por conta do domínio otomano no Império Bizantino, onde estava Constantinopla, e aí os otomanos, que são muçulmanos, eles fecham aquelas rotas ou vão cobrar um alto imposto para se passar por ali, e aí os produtos vão ficar muito caros. Outro elemento também é o monopólio dos comerciantes italianos ali no Mediterrâneo, que vai fazer com que nações como Espanha e Portugal vão procurar outras rotas para se obter esse comércio das especiarias.
Além disso, né, além do comércio das especiarias ser bloqueado na rota tradicional, esse produto ele tinha um valor comercial imenso, né? Eram temperos, mas a gente pensa, poxa, só tempero justifica isso? Mas pense em um produto que era extremamente exclusivo e tinha um valor comercial muito grande. Então os mercadores tinham com certeza muito interesse em obter a relação comercial direto com o seu fornecedor, em vez de comprar com os atravessadores, né? De segunda mão, eu compro diretamente com o fornecedor e fica mais barato, mesmo que para isso eu tenha que contornar toda a África, certo? Além desse objetivo econômico, nós tínhamos o objetivo político de se obter mais terras, né? Que nós iremos ver mais na frente com o Tratado de Tordesilhas, e tínhamos o objetivo religioso, onde a Igreja Católica era maior interessada de, ao expandir esses territórios, expandir também a fé católica, certo? Então, para chegar às Índias, foram buscadas, né, novas rotas para essas Índias. E aí nós iremos ver as rotas de Portugal, as características da navegação de Portugal e da Espanha, tá? Portugal, gente, olha só que interessante e que importante, né? Tenham isso em mente, aprendam isso direitinho. Portugal foi a primeira nação a iniciar esse processo de expansão marítima na Europa. Isso se chama pioneirismo português. Pioneiro é aquele que faz primeiro, certo? E quais foram os fatores que contribuíram para o pioneirismo português? Centralização política. Portugal se tornou o primeiro estado independente, unificado na Europa, né? Henriques, o infante, ele se separa da Espanha, tem uma guerra contra a Espanha, se torna independente. Depois nós iremos ter a Revolução de Avis, que é uma mudança na dinastia que vai governar Portugal, e essa dinastia de Avis vai ter um grande apoio da burguesia, que vai financiar os intentos, né, os projetos econômicos da coroa. Além desses dois fatores, nós iremos ter uma posição geográfica privilegiada. Gente, visualizem aí o mapa da Europa. Portugal é a tripinha lá no finzinho oeste, né, da Europa, que só tem de um lado Espanha e do outro lado o Oceano Atlântico. Então essa posição geográfica, que em um certo momento poderia ser um problema, se tornou, na verdade, uma grande vantagem, certo? Além disso, as tecnologias náuticas, que são em grande parte herdadas dos árabes, tá certo? Como a bússola, que orienta com relação aos pontos cardeais, o astrolábio, que é um instrumento em que você, em uma parte você mira no horizonte e a outra você mira numa estrela, e aí você consegue medir a sua latitude e aí se orientar num mapa. As cartografias mais desenvolvidas, que eles vão pegar também conhecimento dos árabes e vão incorporar as cartografias europeias. E as caravelas, que são embarcações mais leves, mais rápidas, que são conduzidas pela força da maré e dos ventos com as suas velas. Isso faz com que as viagens elas se tornem mais rápidas e as embarcações consigam fazer manobras mais precisas, digamos assim. Além disso, o espírito cruzadista, lembrar de cruzadas, né, aquele conflito religioso, e que tinha como objetivo também a defesa da fé, a expansão da fé católica. A rota que Portugal vai adotar é a chamada Périplo Africano, que é o contorno do continente africano até chegar às Índias, no Oceano Índico. Para fazer esse contorno, eles utilizavam uma técnica de navegação chamada de cabotagem, que era uma navegação que não se afastava da costa. Eles saíam, iam para o mar, mas sem perder a referência da costa. Quando necessitados, voltavam para a costa para se abastecer, para fazer relações comerciais, trocas comerciais, né, estabelecer ali feitorias, entre outros aspectos. Essa técnica da navegação de cabotagem, à medida que as embarcações vão se tornando mais autônomas, ela vai sendo abandonada, inclusive pelos portugueses, porque demorava muito, né? E a gente tem 3 navegadores principais que vamos destacar aqui dos portugueses, que é o Bartolomeu Dias, que ele é o primeiro a chegar ali ao Cabo das Tormentas, que é ao sul da África, onde hoje é a África do Sul, e era chamado Cabo das Tormentas porque o mar ali era muito bravo, né? Muito revolto, e quando ele vence ali aquela região, ele rebatiza aquele lugar de Cabo da Boa Esperança. Posteriormente vai vir o Vasco da Gama, que ele vai ser o primeiro navegador europeu a fazer todo esse caminho, né, contornando o continente africano, fazendo o périplo africano,
até chegar às Índias. E teremos o nosso conhecidíssimo Pedro Álvares Cabral, né, que chega ao Brasil, mas que tinha como objetivo final da sua expedição, a maior expedição patrocinada pela coroa portuguesa na história, em sua história, né, 15 embarcações. E seu objetivo final era chegar às Índias para estabelecer o domínio naquela região. Tá? Cada vez mais os historiadores eles chegam ao consenso de que a chegada dos portugueses aqui ao Brasil não foi obra do acaso. Certo? Existem 3 teses sobre essa chegada dos europeus aqui, dos portugueses aqui no Brasil. A primeira é o descobrimento. E a gente vê que essa tese do descobrimento ela é uma tese eurocêntrica, porque passa a ideia de que a história aqui dessa região, a história da América, a história do território onde hoje é o Brasil, ela só se inicia com a chegada dos europeus. E será mesmo, depois de tudo que estudamos, nós podemos dizer que a história daqui só começou com a chegada dos europeus? Não, né? Não, já existiam civilizações e civilizações avançadas aqui, correto? Então, não houve um descobrimento. Outra tese que a gente encontra em livros de história antigos é que os europeus chegaram aqui por um acaso. Segundo essa tese, os portugueses vinham, o seu caminho era as Índias, no meio do caminho ali no Atlântico eles se perderam e chegaram aqui por um acaso, né? O Tratado de Tordesilhas vai ser uma grande evidência de que essa tese está completamente errada. Nós iremos entender por quê. E a terceira tese, que é o que os historiadores, em sua maioria, hoje adotam mais, é a tese da invasão. Uma civilização chegou no território de outra civilização, invadiu, se apoderou, fez guerra, conquistou, dominou e estamos aqui, falando português. Correto? Então, esses são os aspectos gerais mais importantes da expansão marítima de Portugal. E a Espanha, professor? O que acontece com a Espanha? Por que a Espanha vai começar depois? Portugal vai começar ali a expansão marítima em 1414, chegando ali nas ilhas da costa africana, Açores, Madeira, Cabo Verde, né? E a Espanha só vai começar a sua expedição marítima no fim do século XIX. Por quê? Porque do século XIX não, gente, desculpa, do século XV. Tá? Por quê? Porque a Espanha estava envolvida em um conflito chamado Guerra de Reconquista contra os árabes, chamados de sarracenos. Os árabes estavam naquela região da Península Ibérica desde o século VII, certo? E aí os reis católicos, durante todo o século XV, vão começar um processo de expulsão desses sarracenos, expulsá-los da Península Ibérica. E aí em 1492 eles conseguem expulsar os sarracenos. Junto a isso, nós vamos ter uma proposta de um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, que ele acreditava que a Terra era esférica, né? E que ele poderia chegar às Índias dando a volta ao globo. Os reis católicos, felizes com a vitória na Guerra de Reconquista, vão patrocinar dando 3 embarcações para Cristóvão Colombo, quando Pedro Álvares Cabral, por exemplo, teve 15 embarcações, Cristóvão Colombo teve 3. E Cristóvão Colombo, em 1492, chega à América, onde hoje é ali a região do Caribe, né? A República Dominicana, Cuba, Haiti. Ele chega ali naquela região, não tem consciência de que é um novo continente, ele acha que ali é o Japão, né? Mas chega à América em 1492, sendo esse primeiro europeu, pelo menos na Idade Moderna, né? Tem alguns indícios que apontam que os vikings chegaram ali no Canadá durante o século XI, mas oficialmente, né, o primeiro europeu a chegar na América seria Cristóvão Colombo, e teria aí essa, entre aspas, descoberta da América, né? Um segundo navegador, Américo Vespucci, em 1501, ele se dá conta, ele constata que na verdade ali é um continente, navega da América do Norte até a América do Sul e constata que ali é um continente, por isso que o nome do continente é América, não é Colômbia, certo? E um terceiro navegador espanhol, Fernando de Magalhães, ele vai ser o primeiro europeu a fazer essa expedição de dar a volta ao mundo. Ele morre no meio da viagem, um assessor seu finaliza a viagem, certo? Gente, muito importante, o Tratado de Tordesilhas. Portugal e Espanha se tornam aí as grandes potências marítimas do mundo nesse momento. Chegam em vários territórios na América, na África, na Ásia, né, se apossando de tudo,
e eles precisam de algo que legitime a posse dessas terras. E qual é a instituição mais prestigiada que legitima, que diz o que é certo e o que é errado? É a Igreja Católica, certo? Então o Papa Alexandre IV ele vai assinar um documento chamado Bula Intercoetera, em 1493. E ele diz que uma linha imaginária cortaria o mundo a 100 léguas a oeste do Cabo Verde, e à esquerda estariam as terras pertencentes à Espanha e à direita as de Portugal. Portugal não aceita esses parâmetros e convoca a coroa espanhola para assinar um novo tratado chamado Tratado de Tordesilhas, em que essa linha imaginária ela passaria não a 100 léguas, mas a 370 léguas a oeste do Cabo Verde. E coincidentemente, por obra do acaso, só que não, essa mudança faz com que parte da América passe a pertencer aos portugueses. Detalhe, gente, o Tratado de Tordesilhas foi assinado antes do descobrimento do Brasil. Então, o Tratado de Tordesilhas é uma grande evidência de que os portugueses sabiam da existência de terras ao sul do Atlântico. Professor, os espanhóis sabiam também? Muito provavelmente não, certo? Era um segredo de Estado guardado a 7 chaves, tá? Então, o Tratado de Tordesilhas dividiu o Novo Mundo. E o que é o Novo Mundo? É só a América? Não, é América, África e Ásia. A oeste para a Espanha, a leste para Portugal, tá? A Igreja Católica vai abençoar esse tratado, então ela reconhece, só que outras nações não vão aceitar isso. E que nações são essas? Vão ser aquelas nações que vão ter um início da expansão marítima mais tardio, que é a Inglaterra, a França e a Holanda. O rei francês da época, chamado Francisco I, ele chegou a dizer uma frase célebre que quero ver as cláusulas do Testamento de Adão que me afastam da partilha do mundo. E essa partilha do mundo é o quê? Tratado de Tordesilhas. Então, a Inglaterra, por exemplo, ela vai iniciar sua expansão marítima patrocinando piratas. Esses piratas patrocinados eram chamados corsários. Os corsários recebiam uma carta, um documento chamado Carta de Corso, que autorizava que eles fizessem pirataria em nome da coroa inglesa, né? Então eles assaltavam os galeões espanhóis, que eram as embarcações espanholas, abarrotadas de ouro e diamante, eles assaltavam para levar lá para a Inglaterra, né? Mas, se você fosse um pirata e não tivesse a carta de corso, meu patrão fugisse da Inglaterra, porque eles caçavam os piratas sem autorização. É o caso lá do Jack Sparrow do filme Piratas do Caribe. A Inglaterra vai ter algumas colônias, que são chamadas as 13 colônias, que estão na América do Norte, que deram origem ao que hoje é os Estados Unidos, tá? Nós iremos estudar isso com mais detalhes mais à frente no ano. A França, ela vai ter também uma prática de pirataria, principalmente aqui na costa brasileira, com os indígenas tupinambás, no tráfico de pau-brasil. Eles vão fundar 2 colônias aqui no Brasil, a chamada França Antártica, no Rio de Janeiro, França Equinocial, onde hoje é São Luís do Maranhão, e por fim eles vão para uma região mais ao norte, chamada Guiana Francesa, onde hoje tem o país Guiana Francesa, né? Também povoou algumas regiões, colonizou algumas regiões da América do Norte, onde hoje é o Canadá. É tanto que lá no Canadá tem 2 línguas oficiais, que é o inglês e o francês. Já a Holanda ela vai ter uma outra técnica, uma outra estratégia. Ela vai criar companhias de comércio e nessas companhias de comércio ela vai financiar a produção do açúcar aqui no Brasil. Ela vai emprestar dinheiro para os portugueses, para eles montarem os engenhos de açúcar. Os portugueses produziam açúcar, os holandeses refinavam e distribuíam para o mundo. Então era vantajoso para os dois. Isso acabou tendo um problemaço porque a Espanha passou a governar Portugal durante um período, no século XVII, chamado de União das Coroas Ibéricas. E aí a Espanha era inimiga da Holanda e proibiu esse comércio de Holanda e Portugal, né? E Holanda e Brasil, no caso. E os holandeses, frente a isso, vão invadir a região produtora de açúcar no Brasil, no século XVII, que é o atual Nordeste. Invadem e dominam aqui por um período de 30 anos. São expulsos, né? E Portugal tem que pagar uma pesada indenização para a Holanda e algumas colônias também para a Holanda por causa dessa expulsão.
Beleza, gente? Isso é o mais importante. Deem uma olhadinha nesse mapa mental, revisem qualquer dúvida. Tamo junto. Tamo junto. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Bons estudos e até a próxima. Valeu!